Fala, meu povo! Então, voltamos para fazer a leitura diária de hoje, leitura bíblica diária, o nosso programa do projeto Família Plena, onde a gente, todos os dias, a gente faz a leitura bíblica diária. Para quê? Para que a gente cresça, porque a gente entende, né, que a leitura bíblica, ela nos fortalece, né, em Deus, e a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nosso objetivo aqui é, com você, nós podermos fazer a leitura da Bíblia todos os dias, tá bom? E hoje a gente vai ler o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 5, as bem-aventuranças. Lembrando, como eu falei no início, né, que nós vamos dividir, né, os capítulos que são um pouco maiores, né, para não ficar uma coisa muito maçante. Não que a palavra de Deus seja maçante, mas que a gente tenha tempo, né, para a gente meditar, para a gente pensar. Então, nós vamos dividir esse capítulo, que são 48 versículos, a gente vai ler até o 26, tá bom? 26 ou 25, a gente vai interromper e aí amanhã a gente vem para a parte 2. Hoje a gente vai ler a parte 1, amanhã a gente lê a parte 2, capítulo 5, linguagem de hoje, para que a gente tenha um entendimento um pouquinho melhor, tá bom? Vamos lá, capítulo 5. Um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à encosta do monte com seus discípulos. Sentou-se e ensinava a todos ali, dizendo: Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, porque deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso, fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. E lembre-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Vamos para o versículo 17. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Isso está no 17. No 18 diz assim: Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terras,
a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo também, esse será o menor no reino de Deus. Mas aquele que ensinar as leis de Deus e as praticam, serão grandes no reino de Deus. Porém, eu advirto a todos, a menos que vocês tenham justiça melhor que a dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. 21. De acordo com a lei de Moisés, a regra é: não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém, eu digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, correm o risco de ir para as chamas do inferno. Portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali ao lado do altar. Vá e faça as pazes com ele, depois volte e ofereça o seu sacrifício a Deus. 25. Chegue depressa a um acordo com o seu inimigo, antes que seja tarde demais e ele o arraste ao tribunal. Lá você será entregue ao juiz, que o entregará ao carcereiro para que seja lançado na prisão como devedor. Eu lhe garanto que você ficará mais ali até pagar o último centavo. Amém? E aí, amanhã a gente volta para a segunda parte, a partir do versículo 27, que aí já vai começar a falar sobre adultério, né? Aqui ele dá uma direção muito clara para nós, de quem nós precisamos ser na terra, sal da terra, luz do mundo, e qual é o objetivo, né? Qual é a descrição e o comportamento dessas duas relações, né? Tanto do sal quanto da luz, que nós precisamos ser nesse mundo. Então, ficamos por aqui hoje, Mateus capítulo 5. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um ótimo dia de sexta-feira e até amanhã às 6h31 a oração e às 17h59 nós estamos aqui para fazer a leitura bíblica diária, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, ótima sexta-feira e até amanhã. Beijos!